Hoje nós estamos recebendo aqui, na 4 Podcast, a professora Maria Lúcia, que foi a minha professora na Fundação Getúlio Vargas. E hoje nós vamos bater um papo com ela, muito legal, sobre desenvolvimento humano, de pessoas, de carreiras. E ela acrescentou muito na minha vida nesses últimos dias. E, claro, eu não poderia perder a oportunidade de estar te recebendo aqui, Maria Lúcia. Seja muito bem-vinda para esse nosso bate-papo. E conte um pouco da sua história, da sua carreira, o que te trouxe até aqui. Inicialmente, muito obrigada, Cristiano, pelas generosidades, pelas suas palavras. É uma alegria estar aqui com você. É um aluno inusitado, diferenciado, totalmente fora da caixinha. E eu te falei isso em sala de aula, né? Eu estou há mais de 20 anos na Fundação Getúlio Vargas e aí eu conheço bem o perfil dos alunos. Parabéns pela sua visão de vanguarda. Falar da minha história tem muito a ver com os meus pais, especialmente... como você foi meu aluno, você sabe, a gravação acontece na família, né? Comecei com meus pais. Parte da minha personalidade é do meu pai, parte da minha mãe, e a minha mãe me adestrou a estudar, né? Ela achava que a única alternativa da gente mudar de patamar e ter uma melhor qualidade de vida foi por meio do estudo, que eu fiz a vida inteira. Então, a minha trajetória começou muito cedo. Eu ingressei na psicologia aos 17 anos e nunca fiz outra coisa. A vida inteira eu trabalhei com recursos humanos, com psicologia. Eu optei pela área de RH porque eu gosto do mundo corporativo, de ajudar as pessoas nas empresas que estão muito sofridas, sempre estiveram. Agora as pessoas falam sobre isso, né? Mas antigamente também as pessoas eram reprimidas, estressadas. E comecei lá, né? Trabalhei muitos anos em grandes empresas, tive chefes maravilhosos, aprendi tudo com eles, aprendi tudo nas empresas, tive oportunidades fantásticas, cursos muito bons, fiz curso no Japão, fiz curso na Europa, fiz curso nos Estados Unidos, tive muita oportunidade e fui me especializando. Eu falo que eu sou piolho de curso. Sábado passado eu fiquei o dia inteiro assistindo um curso de autoconhecimento e eu dou aula de autoconhecimento, você sabe. Mas a gente tem que se renovar, né? Tem que se reciclar sistematicamente. E essa é a minha história. Hoje eu dou consultoria, atendo pessoas, faço mapeamento de perfil e carreira com o meu teste, o Maperteste, que você também conheceu, né? Então, tenho a missão. Minha missão é essa, ajudar as pessoas a ter mais uma qualidade de vida. Porque vida é repleta de problemas. Eu falei muito isso também, né, Cristiano? Não existe vida perfeita. Não existe família sem problemas. Não existe pessoas sem problemas. Em lugar nenhum do planeta. Tá? Sem conflitos, né? Conflito, clima organizacional bom, eu falo sistematicamente. Tem briga, tem raiva, tem medo, tem ciúme, tem inveja, tem todas as emoções legítimas e pertinentes. E o pessoal acha que a coisa é boa quando está tudo certinho, quando está tudo linear, como se isso fosse possível. Eu costumo dizer, quando está linear, está perto de quebrar. Tá? A vida é essa ebulição mesmo, né? Você falou um negócio interessante, Maria Lúcia. Você veio de uma geração onde as mulheres elas eram muitas vezes educadas, criadas para serem apenas esposas, né? Donas de casa. E que foi uma quebra de paradigma. Na sua época, a sua mãe te incentivar a falar o seguinte: Maria Lúcia, estude, porque é a única forma de mudar de patamar. E eu vejo que hoje, com a era digital, essa quantidade de informação que nós recebemos, os nossos filhos, né, os meus filhos, eles recebem o tempo todo informações que não devem mais estudar. Você já parou para pensar a diferença hoje de que parece que nós estamos regredindo ou as informações que nós temos hoje via internet elas são suficientes para poder formar alguém,
E você já falou uma outra coisa interessante que hoje, mesmo com todo o seu conhecimento, você passou o último sábado estudando. Não é verdade? É verdade. Eu tenho um olhar diferente. O que os jovens hoje questionam é esse modelo convencional de educação. Eles não... o modelo é muito ortodoxo, não se renovou. Eu não acredito que eles não queiram fazer cursos. Eu acredito que eles não queiram participar de atividades que não agreguem ainda mais eles que têm chip na corrente sanguínea, que são muito automatizados, digitalizados. Então, para eles, quando eles vão para uma escola convencional, a escola está muito ortodoxa, muito rígida, muito convencional. É isso que ele não tem paciência, é isso que ele não suporta. Mas estudar é eterno. Estudar é eterno. Não há como você... até por causa da inteligência artificial. A inteligência artificial, hoje, se você entrar no LinkedIn, todo dia eu sigo vários americanos que é dessa área de inteligência artificial. Sigo brasileiros também. Mas, assim, trazem todo dia uma pesquisa nova, um aplicativo novo, uma metodologia nova. Então, assim, você tem até que triar o que você vai utilizar, né? Então, eu acho que esse é o cenário. Estudar é eterno. Não no modelo convencional, que eu acho que ele realmente é ortodoxo e obsoleto para esses meninos que já vêm com o chip na corrente sanguínea. Eu lembro que você chegou até a comentar que uma faculdade hoje, tecnólogo, seria interessante. Melhor do que esse formato de 4 anos. 5 anos. 5 anos. E que formaria, e depois ali as especializações viriam. Que, como se dizia, enxugaria essa carga horária. Que a gente sabe, eu passei por faculdade, você passou por faculdade, quantas são as coisas que a gente despreza no meio do caminho. Você nem usa, você nunca mais vai usar. Eu recomendo, eu falei com vocês em sala de aula, eu tenho minha irmã tinha 2 filhas, a outra sobrinha também, eu falei, façam tecnólogo. Não perca tempo de colocar esses meninos fazendo curso de 5 anos, não. Tecnólogo na área que elas têm competência, que elas têm interesses, e invistam nisso, e depois vai se especializar, porque estudar é para o resto da vida mesmo. Depois faz MBA na FGV, numa outra instituição de classe, de alto nível, faz onde você quiser, mas estudar é eterno. Mas a graduação não há necessidade, até porque o Brasil está precisando mais de técnicos, de pessoas que tenham conhecimento aplicável no dia seguinte. E não de teóricos que ficam 5 anos e depois saem de lá e falam, o que eu aprendi mesmo? O que eu vou fazer com isso? Entendeu? Eu acho interessante que quando eu formei em Ciências Contábeis, formei em 2007. E durante 12 anos eu não apliquei o curso de contabilidade. Né? E a vida me empurrou para que eu hoje tivesse a minha empresa contábil e começasse a desenvolver algumas outras coisas. E eu realmente, quando eu formei, eu falei o seguinte, quantas coisas que hoje são desprezadas na carreira. Porque foram 4 anos de estudo, né, 4 anos acadêmicos, e que hoje não servem para praticamente nada. Né? Eu te falo realmente assim... a maioria dos cursos, eu estudei física, química, entendeu? Uma série de disciplinas que eu tive no meu ensino médio. Currículo de estudante. E depois na faculdade também, que eu fiz muita complementação. Ainda mais eu que optei... Eu estudei na UFMG, e na UFMG não tinha quase nada da área de RH, né? Então, eu praticamente complementei a minha formação nos estágios, nos cursos que eu fiz fora da universidade. Porque, realmente,
o estudo, a formação ainda é precária. É por isso que os jovens não têm essa afinidade, né, com esse tipo de coisa, com esse tipo de programa, não é por isso. Mas estudar, reitero, é eterno, é pro resto da vida. Minha filha faz curso diariamente. Eu estava comentando com seu filho também, meu filho vive no YouTube aprendendo alguma coisa. Tá? Quem diz que o canal convencional só que ensina? É verdade. Agora, uma coisa que muito me acrescenta, depois disso, as transformações, os mindsets, eles na minha vida, né, se tornou muito aguçado. Porque depois dos 40 que eu fui dar, depois dos 40 anos que eu fui dar o devido valor a uma transformação constante, uma predisposição de mudança de pensamento. Então, igual nós estamos falando, na jornada que eu tenho desempenhado hoje, quantas coisas elas vão mudando, quantos amigos nós vamos perdendo no meio do caminho, porque até mesmo dentro da matéria que eu estudei com você, que é a questão do mindset, quantas transformações isso tem sido frequentes na nossa vida. Então, uma provocação que eu faço hoje, até mesmo no meio que eu vivo, com os meus colaboradores que trabalham hoje dentro da empresa, que é hoje um grande desafio, lidar com pessoas, lidar com a estrutura empresarial, corporativa, empreender dependendo de outras pessoas é um desafio. E essa mudança de pensamento, ela sempre tem que ser constante. Então, dentro do RH, como hoje atuar, como hoje conseguir trazer para as pessoas que estão ali no nosso dia a dia e que trabalham conosco, para que elas possam se desenvolver mais? Essa é uma pergunta recorrente. Por que as pessoas não estão motivadas? Por que as pessoas não estão engajadas? Não são comprometidas? A primeira coisa que eu sempre recomendo é perguntar para a pessoa, tá? O que você quer? A gente sai oferecendo às pessoas, aos colaboradores, vamos dizer assim, benefícios. A empresa contrata os benefícios que ela acredita que são os melhores. Uma vez um aluno falou comigo assim: professor, essas empresas, esses colaboradores hoje não são mais comprometidos. A senhora pensa bem, eu dou uma cesta básica número 5 e os colaboradores não são motivados. Eu perguntei, falei para ele, nem sabia que tinha cesta número 5. Então deve ter a 1, a 2, a 3. Pois é, deve ter até caviar nessa cesta, né? Aí eu pensei assim, você perguntou para ele o que ele quer? Você perguntou se ele queria a cesta básica número 5? Você perguntou para ele se é essa a vocação dele, se é a empresa dele? Porque tem gente que trabalha só para pagar as contas. Não tem problema algum trabalhar para pagar as contas. Desde que você estabeleça com o seu colaborador o seu contrato psicológico. Negocie com ele assim, olha, Cristiano, você vai fazer 10 peças por dia. De 8 às 16. Vai ter 2 horas de intervalo e vai fazer 10 peças por dia com esse preço, com esse prazo e com essa qualidade. Tudo bem? Eu vou fazer as 10 peças, é isso que você espera dele, é isso que ele tem que te entregar. Para ele tá claro o que se espera dele. Tá? Então, quando você estabelece esse contrato, e as empresas estabelecem só contratos de trabalho. Tá? Quanto que você vai ganhar? Esses são seus benefícios, até porque a pergunta é assim, quais são os benefícios mesmo? Primeira pergunta do colaborador, né? Quais são os benefícios que incorpora no salário dele? E hoje, o jovem de hoje tem um novo olhar, né? Tem um novo olhar, ele quer saber assim, o que eu vou ganhar com isso? Qualquer relação da vida, Cristiano, o que eu vou ganhar com isso? Você não pode... Aí você fala que a pessoa não está engajada, não está comprometida, é difícil reter pessoas. Primeiro é difícil atrair, depois reter.
E o índice de turnover no Brasil está 82%. Ou seja, se você tem 10 colaboradores, em um ano você perde 8. A pesquisa recente, de 2023. Então, assim, por quê? Porque as pessoas hoje são mais autênticas. Na minha geração, você não podia mudar de emprego. Você falou da minha geração, eu sou baby boomer, você não podia mudar de emprego. Se mudasse de emprego, todo mundo, você vai mudar de emprego outra vez? Você vai sujar sua carteira? Os meninos de hoje não querem nem assinar, que dirá sujar. Faz a menor diferença para eles isso. Porque não faz diferença para ele, o que faz diferença é o sentido do trabalho. Isso é que faz diferença para ele. Então, é difícil hoje lidar, porque a gente tem, trabalhando na empresa, o Baby Boomers, o X, o Y, a Z, está todo mundo junto, os millennials estão todos aí agora, né? Agora vem a geração alfa, cada hora eles põem um nome. Então, assim, nós vamos ter que aprender a respeitar mais as características de cada pessoa. Tá? Na minha geração não podia mudar de emprego. Né? E hoje, se eu não vejo sentido no trabalho, vai ficando, até virar síndrome de burnout, você sai de alguma forma. De alguma forma, se há uma estratégia para sair daquele processo. Eu vejo hoje, dentro da minha própria empresa, eu tenho um desejo que todos os meus colaboradores, as pessoas que fazem parte do meu time, elas têm o mesmo sentimento que eu tenho no empreender. Só que eu estou entendendo que eu estou equivocado com esse pensamento. Por que eu estou falando isso? Porque quando eu trago todas as pessoas para uma posição, como hoje a minha empresa ela não é uma grande corporação ainda, eu fico imaginando que todas as pessoas que estão posicionadas ali comigo, e a empresa ela atingir o nível de sucesso e maturidade que eu tenho buscado hoje, que todos serão gratificados, recompensados e farão parte da minha história. Só que dentro disso, eu também tenho reparado que existem pessoas que elas são engajadas comigo. Eu achei até engraçado que essa semana uma coordenadora minha falou o seguinte: só tem 2 pessoas, Cristiano, que pode falar mal de você. Sou eu e sua esposa, mais ninguém. Mas isso, eu entendi o que ela quis dizer. Isso. Porque falou assim, olha, eu estou junto com você. Eu posso sentir raiva de você, mas ninguém mais pode. Eu e sua esposa só pode. Entendeu? Então, e eu vejo que existe ali uma conexão. E que eu queria que todos tivessem essa mesma conexão comigo e que eu conseguisse transmitir a elas o meu sonho de empreender. E o meu sonho que muitas vezes eu trago elas junto comigo. Só que realmente, quando eu percebo, existem pessoas que às 18 horas a caneta cai da mão. E que eu tenho que dizer, tá tudo bem. Isso é uma pessoa que é o perfil dela, não é verdade? E quando também a gente vai estudando e entendendo personalidade, perfil e assim por diante, eu comecei a entender também um negócio que eu acredito que vai fazer muito sentido até para uma contratação. Determinado departamento, vou precisar de determinado perfil, vou buscar pessoas de determinado perfil. Agora, tem um detalhe. Se o índice hoje de turnover está 82%, as pessoas elas estão girando nas empresas porque elas não se preocupam mais no tempo que eu vou ter de carteira, ou até mesmo, e para mim também não tem problema isso, que eu nunca contratei uma pessoa e avaliei se ela saiu pulando de emprego em emprego, eu nunca fiz isso. Mas a gente começa a perceber o quanto é difícil contratar e quem dirá conseguir uma pessoa hoje com um perfil específico para aquele cargo, para aquela determinada função. Entende? Porque
Eu não posso hoje pegar uma pessoa com o perfil do Cristiano para ser a pessoa detalhista que vai pegar ali um balanço patrimonial e vai conferir centavo por centavo. Entende? E a contratação hoje ela é muito difícil. A retenção, pior ainda. Pior ainda. Eu tenho uma máxima, né, Cristiano? Eu falo que o processo mais importante da empresa é a seleção. O momento mais importante. E eu tenho uma máxima: demita na seleção. Se você não tiver afinidade, se a sua intuição te falar qualquer coisa naquele momento da seleção, tá? Não contrate, por mais que você esteja por aqui de necessidade. Aí os gerentes falam comigo: mas professora, tem apagão de gente, não tem pessoas. Mas sei, é o caso hoje. Mas é o caso hoje. Mas se você contratar errado, é pior. É pior. O custo de um colaborador errado no Brasil, eu gosto de números, né? Eu costumo dizer que eu sou psicóloga desvirtuada, né? Eu gosto de números. Então, o custo de um colaborador hoje é R$18 mil. Se você contratar errado, com o tempo, é o salário dele, que eu sei que tem que calcular, mais os encargos, mais os 3 meses de experiência, mas todo mundo que você mobiliza para poder treinar, capacitá-lo, o seu tempo, o tempo da seleção, a empresa que você pagou, em torno, em média, de R$18 mil. Outra pesquisa também. Entendeu? Então, contratou errado, além de custo, o moral fica abaixo da equipe, a demissão ela é ruim, não é só para a pessoa que é demitida, para quem fica também sofre com a demissão de uma outra pessoa, que no imaginário dela ela começa a pensar: e eu? Será que vai acontecer comigo também? Então ela toma as dores daquela demissão, ou qualquer... É um mal-estar geral, né? Porque as 3 situações mais importantes na vida de um ser humano, Cristiano, os 3 eventos que causam estresse no ser humano, são 3 coisas que você tem que ter, que é importante. O seu relacionamento com o seu parceiro, que é muito importante. A perda de um ente querido é muito importante. E o trabalho. Se você não tiver identidade com o seu trabalho, você fica muito estressado, porque você passa... as pessoas calculam 50% da vida, mais de 50% da sua vida você se dedica ao trabalho. Né? Então, se você não tiver afinidade e a pessoa precisa sobreviver. E você falou da crise dos 40, com os 40 anos, parece que você fala assim: epa, eu tenho menos tempo agora, eu tenho que dar um tom, né? Eu vou ter que realmente investir. Exatamente. Você só dá valor ao tempo quando você já não tem tanto tempo. Você dá valor ao tempo. Então, você já começa... Né? A gente tenta... Outro dia, na minha sala de aula que eu terminei essa semana, um aluno falou: professora, tem aluno de 40 anos que não sabe o que é da vida? Nossa! E muita gente que não sabe. Eu tenho uma profissional que trabalhou comigo muitas vezes, que é uma profissional muito comprometida, muito séria, muito competente, que falou comigo assim: Maria Lúcia, aos 47 anos, só agora eu descobri o que eu quero fazer da vida. 47. Ela tinha um curso de psicologia completo, 3 MBAs e um mestrado. Então, não é a capacitação. O que adiantou ficar fazendo esse tanto de curso? Para preencher, para ver se eu descubro. Agora é esse curso, agora é esse, vou fazer esse, agora é esse, agora vai dar. Mas ela está realizada? Agora ela está feliz, agora ela está realizada. Agora ela está... Ela falou comigo aos 47 anos. Teve um outro que falou comigo assim: ele é médico e fez um curso de mágica. E ele falou comigo: eu gosto mais dos shows de magia, de mágica que eu faço no final de semana, tá? Do que da medicina. E aí todo mundo: o quê? Mas ele é médico. Eu tenho um outro que eu atendi, 20 anos de medicina, e falou comigo: eu detesto o que eu faço. E daí? Médico, muito importante, né? E o que isso tem a ver com felicidade? Tá? E quando que você vai encontrar o que você quer fazer da vida, o seu dom, a sua missão? Quando? Quem disse que tem que ser aos 18 anos, como eu passei no vestibular aos 17, porque eu não tinha opção.
Eu era de família muito humilde. Então, ou você estudava ou estudava, entendeu? Não tinha outra opção. A minha opção não era outra. Você falou que a minha mãe realmente... Uma aluna perguntou para mim, sua mãe era de vanguarda, hein? Ela era mesmo. Diferenciado. Ela falou, e eu tinha esse sentimento de culpa. Né, para as mães aí que estão aí ouvindo, o sentimento de culpa que eu tinha. Porque todas as mães ficavam em casa tomando conta das crianças e eu ia trabalhar. E eu ficava comigo assim, meu Deus, por que eu tenho esse negócio de querer trabalhar? Ninguém trabalha, só eu que trabalho. As mulheres todas estão em casa tomando conta dos filhos e eu quero trabalhar. Porque minha mãe me adestrou, né? Que eu tinha que trabalhar. Estudar, trabalhar, ter profissão. Que bom, né, Maria Lúcia? E você sabe o que minha filha me falou há uns anos atrás? Mãe, faz menos pela gente, você faz demais. Tá? Foi isso que minha filha me falou. E tipo assim, né? Por que você não me falou isso antes, né? Não, e ela falou pior. Ela falou, eu tinha o maior orgulho de falar com as minhas amiguinhas, minha mãe trabalha fora. Falei, por que você não me falou isso antes? Para as mães que têm culpa aí, qualidade não tem nada a ver com quantidade, né? Então, os meninos de hoje também... eles estão... se ele fizer 3 meses com você, com qualidade, dando o melhor dele, engajado, vire empresa-escola. Tá? Transforme a sua empresa em empresa-escola. Tá? Fica com um menino 6 meses, com o outro 9 meses, o outro 5 meses, entendeu? E forma de novo, e forma de novo. E, eventualmente, você vai encontrar umas pérolas. Que vai ser como essa menina, que tem essa conexão com você. Eventualmente você vai encontrar mais pérolas. Tá? Eu sempre recomendo isso, quando as pessoas começam a falar comigo, mas essas pessoas não têm jeito, elas não tem, educa, forma. Mas, Maria Lúcia, eu quando vejo no dia a dia, eu percebo que hoje eu tenho muitas empresas que eu cuido delas como contador. E percebo algumas coisas também como empresário. Existe hoje uma inversão de valores. Como, por exemplo, nós somos muito rápidos na contratação de pessoas e demoramos muito na demissão. E eu estou entendendo que deveria ser o contrário. Que nós deveríamos, igual você falou, que deveríamos demitir na entrevista. Então, eu percebo que deveríamos ser mais demorados na contratação e mais acelerados, mais céleres na análise e na demissão. E em cima disso tudo, eu também percebi um detalhe. A cultura de ter métricas, ter o índice de aproveitamento, vamos assim dizer, num português muito, muito raso, né, dos nossos colaboradores. Porque a cultura de medir, ela ainda não tem sido feita. Você falou o seguinte, eu sou uma psicóloga que gosta de números, mas nós conseguimos trazer números também para aquilo que os nossos colaboradores nos entregam. Então, muitas vezes você fala o seguinte, eu vou... na verdade, são os porquês, né? O que eu quero? Por que eu quero isso? Aonde eu quero chegar com a minha organização? Então, como analisar isso de uma maneira melhor? Você falou uma coisa muito importante, que é a questão da demissão. O brasileiro, por ser altamente social, no meu teste, no MAPER, a gente afere 20 habilidades e competências, e aquele item lá, sociabilidade, relacionamento em grupo, o brasileiro é muito elevado, ele tem muita dificuldade em dizer não, porque ele adora gente. Tá? A geração Z que está mudando esse perfil, porque a geração Z é mais seletiva e gosta menos de gente do que as gerações anteriores, inclusive a Y. Mas o brasileiro, em sua maioria, gosta muito de gente e não sabe dizer não, e tem muita dificuldade para enfrentar conflito. Então, por que ele tem dificuldade na demissão?
tá? Porque a demissão é uma dor, é um conflito. E ele não sabe ser assertivo. Lá no MAPER também tem a competência 14, que é gestão de conflitos, né? Ele tem muita dificuldade, ele não gosta de conflito. Ou ele é agressivo, ou ele é omisso e não sabe ser assertivo, tá? Porque demitir na seleção também é difícil. Mas é mais fácil, porque na seleção, eu ainda não estou te contratando, é um processo. No Brasil, as pessoas não dão retorno para o colaborador. Às vezes você não é escolhido, não é porque você não é bom, é até bom demais. Em excesso, exatamente. E as pessoas não dão feedback. Eu acho isso uma pena também. Mas, assim, no caso da demissão, o brasileiro tem dificuldade. Ele fala, ele sabe que a pessoa não está entregando, a entrega dela é baixa e vai postergando, porque tem o período de experiência, né? Que são 90 dias, ele vai postergando. Aí chega na segunda-feira, terça-feira vai dar os 90 dias, então eu tenho que falar na segunda-feira. Aí eu não tenho, é o deadline. Não foi ele quem decidiu. Quem decidiu por ele foi o processo. Tá? Não foi ele quem decidiu. Aí ele tem que falar, aí eu chego para você e falo com você assim, Cristiano, você não tem jeito de falar, a Tainara, eu falo com ela, vou te demitir, porque não tem como, não está dando certo. Ela vira para você e fala com você assim, tô grávida. Aí eu falo com meus colaboradores, meus líderes, bem feito. Você devia ter tomado essa decisão antes, como você não toma, porque não enfrenta conflito, não decide. Aí você vai amargar não sei quantos meses da gravidez, mas não sei quantos de estabilidade, não sei quanto não sei o quê, que eu nem sei fazer a conta mais, é de tanto tempo que é. Bem feito. De tanta estabilidade, bem feito. E marketing pessoal, só mais um detalhe, o marketing pessoal, isso que você falou do resultado, marketing pessoal não é exibicionismo, não é a pessoa falar, meu carro é melhor, meu marido é mais rico, meu filho é mais... Marketing pessoal é entrega, é resultado. Então, quando eu te contrato para você fazer 10 folhas nesse prazo, com esse custo e essa qualidade, essa é a sua entrega, esse é o seu indicador, é a sua métrica. Tudo que eu posso decodificar para números, eu decodifico, porque é mais fácil de explicar. Você é contador, você sabe disso. Maria Lúcia, você contou um caso aí que me remeteu a um caso de uma cliente minha, que ela teve um funcionário, assim, o relacionamento dela é um relacionamento de patrão muito difícil. Acredito que as pessoas que trabalham para ela não têm uma facilidade. E, recentemente, demitiu uma determinada pessoa que trabalhava com ela. Essa pessoa foi lá para fazer o exame demissional. E na hora do exame demissional, eu acredito que o funcionário se passou por problemas psiquiátricos, voltou com o exame demissional falando, olha, o emprego me fez mal, toma aqui um laudo psiquiátrico do médico, né, juntamente com o atestado de saúde ocupacional, né, do médico do trabalho. O que a empresa teve que fazer? Voltar com ela. Integralizar. E readmitir até que ela seja curada. Pois é. Então, quando nós percebemos que o clima organizacional faz toda a diferença como patrimônio da empresa, porque agora eu vou falar como contador, porque existe um patrimônio que ele não é mensurado economicamente, mas ele pode ser, dentro de uma cultura de indicadores, medido, que eu acredito muito. Hoje eu vou vender minha empresa, dentro das regras de valuation. Como que eu vou hoje perceber o clima organizacional é legal? A capacidade de geração de caixa, vamos assim dizer, com essa equipe, ela vai trazer um retorno legal? Ela traz, ela devolve aquilo que está sendo investido. Então a minha empresa vale mais. Não é verdade? Não é verdade. Marketing pessoal é entrega, não é exibicionismo. Tem que ficar claro isso em todos os patamares, isso que você está falando. É o resultado, o valuation dela é o quê? O resultado dela, a entrega dela.
Você me remeteu também a um artigo que eu li semana passada de um jornal entrevistando o Goleman, o Daniel Goleman, da inteligência emocional, que ele vai fazer... Tem 28 anos que ele publicou o livro dele, né? O Inteligência Emocional, e ele falando que agora tem uma pesquisa em Yale, uma universidade americana, que líderes que tratam melhor de seus colaboradores, tá? Que tratam bem os seus colaboradores, a produtividade é melhor. Líderes que tratam mal, são grosseiros, a produtividade é menor, o nível de retenção é menor, o turnover é maior. Ele falou que é uma pesquisa agora. Semana passada eu li esse artigo. Até comentei com meus alunos dessa semana sobre essa pesquisa. Então, isso já acontece. E a gente sempre falou disso, Cristiano. Quando eu trabalho com análise transacional e a gente fala relações de transparência, a produtividade é maior. Relações dissimuladas, a produtividade é menor. Isso é comprovado cientificamente há anos. Mas relações de transparência tem briga, tem raiva, tem medo, tem ciúme, tem inveja, tem todas as emoções legítimas e pertinentes. Tá. E dentro disso, nós vamos amadurecendo, né, Maria Lúcia? Como empreendedor, a gente vai se tornando mais cascudo, né? E a frase crucial, icônica para mim nesses últimos tempos, escutada até de você, quando você disse: uma organização que não tem conflito, ela está fadada ao fracasso. Ela está no limiar de quebrar. Porque tudo que é muito perfeitinho, aí a gente traz até para a nossa vida. Exato. A gente pensa o seguinte: nossa, um casamento que não tem conflito. Não, anormal. Não precisa ter muito, não. Só tipo, você está fadado a acabar. Porque está tudo muito normal, tudo muito... Né, se você puder falar um pouquinho a respeito disso, até mesmo para que quem nos escuta também ter essa revelação, né, vamos assim dizer. O que eu falo e evidencio há anos, e eu tenho remetido muito a Adélia Prado, um programa que ela participou no Roda Viva, e ela falando sobre isso. Não existe vida sem conflito, e eu falo isso a minha vida inteira. Não existe vida sem problema, não existe vida sem sofrimento. E conflito é bom. É com o conflito, em sala de aula eu abordo muito, é com o conflito que você gira o PDCA do processo. Por que tem que ser desse jeito? Por que assim, você pensa de uma forma ou de outra? Imagina se todo mundo quisesse o amarelo, todo mundo só gostasse do amarelo e você não agregasse valor a nada. Tá? A divergência é necessária, tanto que a gente fala muito das empresas com mais diversidade, com mais o ambiente é diverso, melhor é a criatividade. Né? E a produtividade é melhor. Então tem que ter pessoas com todos os perfis. E isso vai gerar conflito. Não há como não gerar conflito. Não há um ambiente... Empresa, eu comento em sala de aula, empresa muito linear está perto de quebrar. Relação muito linear é mórbida. Tá? É igual iceberg. Né? Você lembra do Titanic, né? Ninguém percebia nada. De repente, aquele barco aquele navio mais possante do mundo. Imponente. E o que aconteceu? Sucumbiu na primeira viagem. Então, assim, quando eu falo sobre isso, esse iceberg está aparecendo só a beiradinha. E eu tinha um chefe que ele falava comigo assim, na Mendes Júnior, ele falava comigo assim: esse negócio de administração participativa é muito complicado. Era bom aquele tempo do manda quem pode, obedece quem tem juízo, porque hoje a gente tem que perguntar tudo para todo mundo. O que você acha? E se? E ele ficava indignado porque ele era um modelo mais ortodoxo. E eu, dando treinamento naquela época, né, de gestão de pessoas, de relacionamento humano, de melhoria, né, de trabalho em equipe. E isso tem que ouvir pessoas. Tem que praticar empatia. Tem que acolher a outra pessoa com as características dela. Não tem outro caminho.
Então, é muito mais difícil ser participativo do que autocrata. Por isso que as pessoas têm tanta resistência em sair desse modelo autocrata, tá? Porque é mais fácil. Apesar de perder, ter todos esses apelos que a gente tem, eu tenho 40 anos de RH. Melhorou? A gestão melhorou? De 15% a 20%. Tem muito para melhorar, né? Na verdade, hoje eu tenho provocado muito a questão até de autoconhecimento também, nem é de autoconhecimento, a questão de formação educacional, de sentimentos, sei lá, de desenvolvimento das pessoas que estão ao meu lado. Porque eu apesar de ter formado há mais tempo, e eu acredito que a questão de gestão de pessoas melhorou muito desde quando eu estudei na faculdade, e hoje eu tenho entendido algumas outras coisas, mas desde sempre eu falo que o bom líder é aquele que é o primeiro que está na ponta, puxando a corda, juntamente com todos os demais. Eu não acredito no modelo de pirâmide, né, o líder em cima e seus subordinados embaixo. Não sei se eu estou pensando da maneira equivocada, mas eu acredito que um bom líder, ele é acessível, ele é compreensível, ele senta com seus liderados e escuta o que tem que escutar também. Hoje, nos feedbacks da empresa, eu também quero receber o feedback dos meus colaboradores para ver aquilo que eu erro como gestor. Porque nós erramos também. A gente não, como se diz, nós somos seres conflituosos também. Na verdade, então, para que a organização tenha um bom clima, tenha cultura de indicadores, e que, dentro disso, até mesmo a gratificação e o reconhecimento vem através dessas métricas, né? E tudo isso que você está falando aí, Cristiano, não existe uma disciplina comportamental no curso de contabilidade, no curso de direito, no curso de engenharia, no curso de medicina. Vai elencando os cursos aí. Talvez contabilidade deve ter tido uma disciplina lá de relações humanas, sei lá. Tem, porque é humanas também, né? Contabilidade para atender o cliente. Muitos entendem que é exatos, mas tem as relações humanas também. Mas é muito incipiente, né? Muito superficial. Sim, né? Sim, com certeza. Isso que você falou de sentimento, de emoção. Por isso que as pessoas depois têm que complementar, têm que fazer cursos, né? Igual você fez agora na Fundação Getúlio Vargas, para poder absorver novas informações. Por isso que a gente faz esse tipo de coisa, porque não existe essa formação. O Goleman fala, e eu concordo plenamente, não há como, você não separa a pessoa cristiano em família para o profissional, você leva tudo para a empresa. Se você está com dificuldade financeira, você vai ficar preocupado, ansioso, você vai levar isso para a empresa. Se você tiver com um paciente terminal, você vai levar isso para a empresa. Se você tiver mal com o seu relacionamento, você vai levar isso para a empresa. Tá? E o líder coach, porque eu sempre falo que a liderança tem duas vertentes, é o mobilizador, né, que é aquele que mobiliza, que é o motivador, e o líder coach é aquele que tem que estar atento. Por que o líder tem que entender de gente? Porque o maior gargalo dele são as pessoas. Não é a tecnologia nem o processo. O processo você vai lá e compra aplicativos e compra programas e tal, mas as pessoas... Compra o processo pronto? Né? Pronto, as pessoas você não compra. Então, você tem que entender de gente para obter resultado por meio das pessoas. Lúcia, para nós finalizarmos, eu quero te pedir só para você dar uma dica, porque o nosso canal é para incentivar o empreendedor. Mesmo que seja aquele empreendedor que está nascendo hoje. Tá. Porque eu falo muito que todo empresário que tem um CNPJ, ele vai passar, claro, por uma curva de aprendizado, de amadurecimento do negócio,
que isso é importante, não só no negócio, mas como na vida também. Mas quando ele tem um CNPJ, que ele está ali empregando uma pessoa, está trazendo 2 pessoas para trabalhar, ou até mesmo está se autogerenciando, ele tem um sonho e que essa empresa dele, que esse negócio dele dê certo. Igual eu me posiciono, né, igual eu te falei, como um contador que tem como missão ajudar empresários a ter sucesso. E qual o recado que você daria para esse empreendedor, que seja hoje pequeno, até médias empresas, grandes empresas, como gestão de pessoas? Em poucas palavras, para que possa plantar uma semente no coração dele de que gerir pessoas é essencial. Realizar sonhos de pessoas, né, de famílias, de pai de família, assim por diante, isso é importante. Cristiano, eu fui gerente de educação empreendedora do Sebrae Minas, né? Então, eu conheço o pequeno empreendedor, porque eu estava no segmento de educação, né? Então, eu conheço o perfil dele. E atendo muitos hoje. Com o meu teste, eu atendo muitos para vários processos de seleção, de desenvolvimento, porque até o pequeno empreendedor, ele já está preocupado com isso. Porque o grande gargalo hoje das empresas são as pessoas. Se você não entender de pessoas, você vai comprometer o seu negócio. A linguagem que o empresário fala, por que eu me identifiquei com números, sendo psicóloga e trabalhando em RH? Porque há 40 anos atrás, eu vendendo um plano de cargos e salários para um determinado empreendedor, eu era RH da empresa, e eu falava com ele, se o senhor investir, o senhor vai pagar menos, o senhor vai gastar menos, porque vai estar todo mundo enquadrado, aí o senhor não vai ter problema de isonomia, o senhor vai... Você prova para o empresário, por meio de números, ele concorda. Tá? Então, a linguagem do empresário é o bolso. Lógico, é a parte mais importante da empresa. Se você não faturar, como é que você vai investir? Como é que você vai crescer? Então, mas você só consegue isso através das pessoas, por meio das pessoas. Não tem outro caminho. Mas o empreendedor, ao longo desses anos, Cristiano, ele é empreendedor. Eu sempre comento, coloca o empreendedor lá num pedestal. Tá? E coloca uma pessoa para tocar o negócio. Porque o empreendedor, como ele é o visionário, ele é o vanguardista, é aquele que pensa lá na frente, ele é acelerado, geralmente ele está à frente do seu tempo. Ele consegue, e ele não tem muita paciência nas relações. Se esse for o seu perfil ou a sua dificuldade, coloque um intermediário, uma pessoa para lidar, porque você é essencial empreendedor. Você é a vida do negócio, tá? Mas coloque uma pessoa para fazer essa intermediação, essa conexão entre a equipe, tá? Os fornecedores, os clientes e você, que é o empreendedor. Agora, se você tiver paciência, vocação e interesse, vá estudar sobre gente. Isso não é privilégio de psicólogo, não. Eu falo em minhas aulas, que eu brinco com todo mundo tem que sair daqui aprendendo um pouquinho de pessoas. Porque isso não é privilégio de psicólogo, todo mundo tem que entender de gente. Porque esse é o gargalo que existe hoje nas empresas, né? Então, eu faço essa recomendação. Para ele entender de gente. E não desista, tá? Nunca. Persista sempre. Eu sou baby boomers e continuo persistindo no meu negócio. Desistir não é uma opção. Não, para mim não é opção. Tá? E eu costumo dizer que eu vou trabalhar até 90, né? Então, eu te asseguro, eu estou falando do que eu vivo. Eu estou investindo hoje em inteligência artificial, tá? No meu negócio. Depois eu vou contar para o mercado o que eu estou fazendo. Mas então, eu estou dizendo assim, não desista. Eu sou mulher, né? É uma classe desqualificada, né? É mais difícil investir nas mulheres, né? Investe homem aqui, empreendedor, né? Então, continuo, eu persisto eternamente.
Maravilha, Maria Lúcia. Maria Lúcia, muito obrigado pela sua presença. Quero de coração dizer que estará sempre abertas as portas do nosso bate-papo. Seja sempre muito bem-vinda, tá? E esse foi mais um bate-papo. Eu peço que vocês nos sigam no Instagram, no YouTube, para que vocês possam receber mais conteúdos como esse. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, Maria Lúcia. Muito obrigado a você, Cristiano.